Graça e paz. Estamos em mais um programa Você é um Missionário, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, pastores, missionários, evangelistas, gente do Brasil afora e de fora do Brasil, que acompanham a programação da IPP TV e sempre, especialmente, todas as terças-feiras, às 20 horas, o programa Você é um Missionário. Hoje não contamos com a presença do pastor Arival, está em viagem a Pernambuco, em visita a familiares. Vamos estar orando por ele, para que ele possa ter uma boa viagem de ida e também de retorno. Mas na próxima semana ele vai estar aqui, como sempre, às terças-feiras, apresentando o programa Você é um Missionário. O tema de hoje é Europa, um chamado. E vamos ter um convidado especial, o pastor Rafael Oliveira, missionário que já está preparado com a sua família para ir ao campo missionário na Espanha. E vamos falar um pouquinho sobre a Europa, um pouquinho sobre o trabalho a ser realizado lá na Espanha. Você e eu somos todos missionários. Agora quero que você abra sua Bíblia aí, meu querido irmão onde você está, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, vamos fazer a leitura do versículo 8 das Santas Escrituras, desse capítulo especial, tão conhecido, mas fala sobre o poder do Espírito transformando o povo de Deus em missionários. Então vamos fazer a leitura, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Acredito que você, pelo menos uma vez na vida, principalmente você de igreja, você crente em Cristo, já ouviu várias meditações, pregações, exposições, estudos que retratam a temática de missões, do evangelho, do ser um evangelista nesse texto. Mas esse texto traz para nós duas grandes verdades. A primeira verdade é que o poder do Espírito Santo de Deus, ele transforma cada homem e mulher que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador em uma testemunha do Senhor. Quando recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos transformados em testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, seríeis minhas testemunhas. Uma testemunha sempre é aquele que tem conhecimento do que aconteceu. Quando o Senhor Jesus tem um encontro com Nicodemos e retrata a necessidade do novo nascimento, aquele homem, embora um príncipe em Israel, aquele homem que participava do Sinédrio, aquele homem que era um teólogo, aquele homem que era um profundo conhecedor da palavra de Deus, da lei de Deus, ficou perplexo ao ouvir de Jesus que era necessário nascer de novo. Ele, não compreendendo, chega e pergunta a Jesus: como pode, sendo eu, um homem já velho, avançado em idade, voltar ao ventre materno, nascer uma segunda vez, sendo sua mãe já morta? O nosso encontro com Cristo, o novo nascimento, a presença do Santo Espírito de Deus em nós e o poder desse Santo Espírito transforma cada um de nós em uma nova criatura. Nós nascemos do Senhor para o Senhor e somos transformados em testemunhas. Então você e eu somos missionários. Você aí na sua cidade, você aí na sua congregação, você que muitas vezes quer ver a igreja abrindo novas frentes de trabalho, gostaria de ver a igreja de Cristo chegando aí em sua cidade. Você mudou de um lugar para outro e agora você está aí, quem sabe, se sentindo solitário por não ter a igreja presbiteriana aí ou uma igreja evangélica comprometida com a exposição fiel das Santas Escrituras. Então, meu querido, você recebeu poder do Espírito Santo de Deus para ser esse missionário.
Você está debaixo desse poder e desta autoridade maravilhosa, esse poder explosivo, que é o poder do Espírito Santo de Deus, transformando todo homem e mulher nascido de novo, que é a habitação do Espírito Santo do Senhor, revestido com esse poder em uma testemunha. Mas também esse poder do Espírito Santo, ele só não transforma o povo de Deus em missionários de testemunhas, mas ele também, irmãos, ele cuida da expansão missionária no mundo. O texto diz, ao descer ou receber o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, seríeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, nós somos chamados para ser testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, aonde você está, é a sua Jerusalém, mas também irmos a Samaria, a Judéia e até os confins da terra. O Senhor nos chamou e nos capacitou, nos encheu com o seu Espírito Santo, dando este poder para que a igreja possa se expandir. Atos 1:8 está retratando a grande comissão de Mateus 28, quando a ordem dada pelo Senhor, com toda a autoridade nos céus e na terra, ele diz a seus discípulos, portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações. O evangelista Marcos chega aí numa intensidade maior quando ele tem a visão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, amados, o Espírito Santo do Senhor nos dá esse poder, nos reveste de poder, nos transforma em testemunhas, mas também nos envia ao mundo. Ele cuida da expansão missionária e, com certeza, você e eu, que somos missionários, porque nascemos de novo em Cristo Jesus, porque agora nós somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, como Paulo escreve aos Coríntios, explicando essa nova dinâmica das coisas que ficaram para trás e é que as para frente agora estão, porque tudo se fez novo. E que eu e você, recebendo o Espírito Santo de Deus, esse poder impactante e transformador, possamos ser veículos para levar o Evangelho e testemunhar do Evangelho aí onde você está, mas também enviarmos missionários ao mundo, enviarmos missionários para todos os continentes, entrar em lugares onde há proibições até da presença do Evangelho, mas a igreja do Senhor está debaixo da autoridade, porque ela recebeu este poder do Espírito Santo para ser testemunha. Então, era essa palavra breve de meditação que eu gostaria de deixar para você, meu querido, desafiar você mais uma vez a se tornar um missionário aí onde você está, na sua empresa, no seu trabalho, nas suas redes sociais, nas suas redes de amizades aí, na universidade, no colégio, na repartição que você trabalha, que você seja um missionário. Esta é a temática desse programa. Você é um missionário. Eu sou um missionário. A Igreja de Cristo é uma igreja missionária. Então, fica aí o desafio. Nós temos o poder do Espírito Santo e podemos realizar esta obra na dependência dele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prepare para todo o programa de hoje. Também agradecendo a Deus pelo retorno da Lídia. A Lídia já está desconvidada, né? Ela já está curada, já voltando às suas atividades e vai estar participando conosco aqui, como sempre, aqui no apoio com o pastor Arival, aqui sempre no programa Você é um Missionário. E voltamos já, depois do nosso pequeno intervalo, já direto com a Lídia, ok? Um abraço e até já. Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Sabia que nós apoiamos hoje mais de 100 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo?
Hoje contamos com 16 congregações nacionais, 2 congregações internacionais, 26 parcerias de plantação e revitalização e 14 missionários transculturais. Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões. Junta Missionária de Pinheiros, nós fazemos parte de uma grande igreja missionária. De volta, você é um missionário. Quero dar boa noite para você que está nos assistindo, agradecendo por você abrir a porta da sua casa para esse programa que é o queridinho da IPP-TV. Afinal, é uma igreja missionária, né? Você é um missionário, eu sou um missionário, nós somos missionários. Graças a Deus, de volta com o privilégio de fazer parte desse avanço do reino. E estou aqui para avisar você que, claro, não poderia faltar um sorteio de livros escolhidos a dedo para você que está participando, né, poder participar do sorteio e talvez, quem sabe, levar para casa. Hoje, Sofrimento, o preço da missão, do reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Arival Dias Casimiro. Olha só que lindo. A missão da igreja não é realizada numa colônia de férias, nem num parque de diversões. A semeadura é feita com lágrimas num mundo hostil. Esse livro pode ser seu. E novidade, hoje tem 2 livros, é verdade. Tem esse daqui também, Revitalizando a Igreja, livraço também do reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Arival Dias Casimiro, uma mensagem urgente à igreja evangélica brasileira. Esses 2 livros podem ser seu hoje à noite. Para participar é muito fácil, clica no link que está aí abaixo na descrição do vídeo e preenche com seus dados, porque aí se você for sorteado, automaticamente esse livro será entregue na sua casa, tá bom? Também estarei lendo os comentários aqui, então mande sua pergunta. Hoje nosso programa com o tema chamado a Europa, né? Um chamado para a Europa com o reverendo Rafael Oliveira, e tem muita coisa interessante. Quem sabe, né? Você não tem um chamado para fora. Tem dúvida? Manda aqui que eu vou ler nos comentários e vamos lá para esse bate-papo legal que eu tenho certeza que Deus preparou para edificar a sua vida. Né, reverendo Mariano? É isso aí, coisa boa, né? Podemos ter aqui a Lídia de volta, né? Vocês tiveram aí alguns programas, ela esteve ausente, mas com a graça de Deus está aqui hoje participando conosco. Aqui também o Rafael Oliveira, esse jovem aí bonitão, né? Família Oliveira pronta e se preparando para o campo missionário na Europa. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje, né? Então ficamos felizes da sua participação, dos seus comentários aí, compartilhe, mande aí a sua pergunta aí para a Lídia, tá bom? Vamos utilizar aí os nossos canais aí. O programa promete hoje e tem um tema que você pode até estar estranhando um pouco, né? Europa, um chamado. Quando pensamos nisso, Rafael, o que será que quer dizer isso? A Europa, que foi um grande berço de envio de missionários para o mundo, hoje estamos testificando um chamado da Europa para receber missionários. Verdade, pastor Mariano, obrigado pelo convite. Aí é uma alegria estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite a Lídia, que está de volta também. E quando a gente ouve de Europa, falar de Europa, fala, bom, o berço do cristianismo, que será que um brasileiro, uma igreja no Brasil vai fazer lá do outro lado do oceano, naquele velho continente, de lá de onde todo o cristianismo saiu? E essa é uma pergunta que faz nos pensar se, de fato, qual é a necessidade da Europa, né? O pastor tem um teólogo contemporâneo nosso, Leslie Newbegin, que ele diz que a Europa hoje é um campo que tem mais necessidade no mundo inteiro. É uma revitalização, não é? A volta dos missionários à origem do cristianismo, levando esta palavra do Evangelho. Nós vamos conversar muito a esse respeito,
Mas eu gostaria de chamar agora, Rafael, um vídeo que pode falar um pouquinho, pode abrir alguns portões para aquilo que a gente vai conversar aqui, tá bom? Hoje nós vamos aproveitar muito aqui do Rafael, ele está aí, o pastor Rafael, em preparação, dentro em breve já estará embarcando para a Espanha para iniciar o seu trabalho de plantação de igreja ali. Então vamos ver o primeiro vídeo do nosso programa Você é um Missionário, hoje aqui. É tocante, né? Nós vemos isso e de uma forma tão rápida, vendo o que tem acontecido na história do cristianismo no continente europeu, né? O velho continente, os pais das missões. E, Rafael, fala um pouquinho para nós, por que Espanha? Dentro de todo esse contexto que nós vimos aqui, do berço do cristianismo, mas você está se preparando, você e sua família, você vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas por quê? Como foi que isso chegou até você no seu coração? Você sentiu esse chamado da Europa e disse assim, eu vou largar tudo, vou me preparar e vou ser um missionário aí na Europa, nesse velho continente, especialmente na Espanha. Tá. Bom, uma cena como essa, de igrejas sendo destruídas, eu ainda não tinha visto, pastor, antes de me sentir com o desejo de ir até a Espanha. Não começa assim, do nada, não é um clique, né, que as coisas acontecem. Então, eu sou membro daqui da Igreja de Pinheiros, desde que me casei. Era membro de uma igreja presbiteriana em Osasco e vim para cá. Minha esposa não era cristã, não era protestante, tinha um fundo católico lá, era uma tradição católica. E nos casamos, viemos para Pinheiros, depois de muitos anos aqui frequentando como aquele crente de banco, que vem, senta, escuta, vai embora. Eu passei assim muitos anos e comecei a me engajar aqui localmente. Comecei a participar, fiz o Lidere primeiro, senti o desejo de participar. Minha esposa começou a se interessar um pouquinho mais, quis participar do encontro de casais, porque ela ouviu falar das vezes que ela vinha comigo. Eu não queria fazer encontro de casais e demoramos um pouquinho. Fomos, Deus a chamou, né, pela graça. Então hoje ela é crente em Jesus Cristo, também membro da nossa igreja, fez a profissão de fé há muitos anos atrás. E eu comecei a me envolver com trabalhos locais, evangelismo na rua, na Cracolândia, cuidar de sírios que estavam aqui, refugiados. E fiz o Perspectivas, que era um dos módulos do Lidere. E aí na aula 7, que fala Como Ouvirão, é o título da aula 7. Aquilo não saiu mais da minha cabeça. Na verdade, até hoje, tem 8 ou 9 anos, até hoje é o título do meu WhatsApp, ali o perfil. Porque isso me incomodou demais, né? Então, como aqueles que estão em um lugar onde não tem igreja vão ouvir e vão clamar, né? E assim como o texto lá de
de Romanos, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu achei que eu iria para a Síria, comecei a ajudar refugiados sírios. E num treinamento de equipe de perspectivas, num culto com Ronaldo Lidório, ele fez um apelo e eu tive a plena convicção de onde nós deveríamos ir. Não me pergunte como, né, por quê. E foi desse jeito comigo, não é que vai ser assim com todo mundo, né? E fomos para o quarto, já estávamos com 3 filhos, a Aninha tinha acabado de nascer. Estava no colo, os outros 2 no colo também, eu nem consegui ir lá na frente no apelo. Só falei para ele, olha, eu estou lá. Estou sentado aqui por causa das 2 crianças, mas eu estou lá. E eu falei para ela, olha, eu acho que eu sei para onde devemos ir. E ela falou, mas eu não quero saber. E ficamos assim, orando por 8 meses. Ela me perguntou, ela achou que seria para a Síria. Eu falei, não, eu acho que é a Espanha. E a confirmação, pastor, veio através da nossa liderança. Eu vim aqui falar com o pastor Arival e ele falou, tudo bem, meu filho, daquele jeito dele, né? Tudo bem, então vamos orar por isso aí, vai fazendo seminário, vamos orar por isso. E passamos orando, orando. E foi dessa forma que Espanha apareceu na nossa mente. E Deus foi confirmando passo a passo, né? Em anos de trajetória aí, ele foi confirmando. E durante esse processo, houve uma ida sua à Espanha, conhecendo a igreja que se tornou a nossa parceira com a igreja de Pinheiros. Sim. Houve esse entendimento. Fala um pouquinho da sua ida lá à Espanha. E depois que você falar isso aqui, a Lídia já deve ter ali um bocado de coisa que ela tá lá assim, olha, porque tá tem... Viu? Pra tem, bombardear a gente com pergunta, né? Tem muita coisa boa por aí. Pior que ela fala que você vai mandar as fáceis e ela manda só as difíceis. Tá joia. Aí você fala um pouquinho pra gente da sua ida lá, conhecendo, porque o pastor, nosso parceiro, vai falar daqui a pouco aqui no programa, direto lá de Toledo, da Espanha. Mas fala um pouquinho sobre isso. Certo. Eu, quando jovem, na época da faculdade, eu morei um tempo na Espanha, uns 7 meses, trabalhando num laboratório, fazendo pesquisa. Chegaram a me convidar para fazer mestrado e doutorado lá. Eu falei, não vou morar na Espanha. Meu lugar é no Brasil. Estava pensando em me aposentar aqui, ter uma pousada em alguma praia paradisíaca. Esse era o meu projeto de vida, né? E sou fisioterapeuta, então até hoje ainda tenho pacientes. Minha esposa administra condomínios, está deixando os condomínios agora. E depois desse chamado, com essas confirmações que vieram aos poucos, decidimos ir para visitar. Entramos em contato com igrejas presbiterianas lá. Uma delas decidiu nos acolher. E essa igreja que decidiu nos acolher veio para uma cristocidência, né? Um amigo meu foi fazer um curso de Direito lá na Espanha e procurou no Google uma igreja presbiteriana, achou essa igreja e falou, Rafa, você está querendo ir para a Espanha, você conhece o pastor Mark? Não. Ele falou, vou te passar o contato, você fala com ele. Eu falei, ele me convidou para uma conferência de pastores reformados da Espanha, 23 pastores, toda a Espanha, a maior parte batista. E eu fui em julho de 2019 com a família toda, por minha conta. Vim aqui só pedir a bênção do pastor e ele nos abençoou para irmos. E foi uma maravilha os 14, 15 dias que passamos lá. Conhecemos as igrejas, conhecemos projetos deles. Eles oravam por missionários lá para uma cidade específica. Conhecemos a cidade e voltamos animados. Deus está confirmando. Aí vim em contato para a Junta Missionária de Pinheiros. Eles falaram, tudo bem, então a gente vai por esse caminho. E tanto é que em janeiro de 2020, pouquinho antes da pandemia, eu e Eduardo Teruya, presbítero daqui, fomos lá para essa cidade. Passamos uma semana com as igrejas lá, nos reunimos com os conselhos, visitamos a igreja-alvo, a cidade-alvo, cultuamos com eles, fizemos visitas, foi uma bênção. E isso foi dessa forma, né, que a gente fez esse contato com uma igreja que chama Igreja Cristã Presbiteriana,
que é a igreja do pastor Mark, que está plantando, na verdade, uma igreja em Toledo. A sede é em Alcorcón, é uma região circunvizinha de Madrid. Foi plantada por um missionário irlandês há 40 anos atrás. Ele ainda está lá, mas agora está passando o pastorado, a liderança da igreja, para um pastor espanhol já, que ele discipulou, que é o Ángel. E eles iniciaram esse projeto em Toledo com o pastor Mark, que é um pastor americano, de 2,10 metros. Nós vamos falar com ele já. Já. E é ele Simpatia. que vai nos acolher nessa nossa chegada ali na Espanha, onde vamos passar um tempo para adaptação da família, cultural, e já começar a sondar a cidade-alvo. Ok. Vamos agora com a Lídia? Com certeza deve ter coisa boa por aí. Vamos lá, Lídia. Tem sim, muito mais coisas boas, além de ouvir o Rafa falando, né, sobre esse chamado, né, o chamado para a Europa. E quem sabe você que está aí assistindo esse programa não tem algo no seu coração que Deus já tem falado também. Deus é um Deus que une, né, que faz esse propósito dele acontecer. Então, manda sua pergunta aqui para o Rafa, que quem sabe você também não está sendo chamado aí para uma missão, né, no reino de Deus. Então, não perde essa oportunidade de fazer sua pergunta. Vou ler aqui os seus comentários. Quero dar boa noite para o Valmir, que está falando de Canasvieiras, na Bahia. Para o Almir, para a Lúcia. A Maria Regina, que falou o seguinte: boa noite, louvado seja Deus por essa agência missionária chamada IPP-TV. É verdade, amém. A Isva, a Neuza, o Cosme, a Sandra, que está falando lá do Rio de Janeiro também. Boa noite, Sandra, sempre acompanhando a gente. Que bom tê-la novamente aqui, Sandra. E tem uma pergunta aqui da Marisa. Pastor Rafael, o número cadê a pergunta, Marisa? Aqui, o número de muçulmanos é muito grande na Europa? Sim, Marisa, né? É. Marisa, o número de muçulmanos tem aumentado bastante lá. Algumas igrejas, como aquelas que a gente viu, estão sendo destruídas, outras estão se transformando em mesquitas. Então, a gente tem visto a Europa sendo tomada. Creio que a França tem uma porcentagem maior, mas na Espanha tem bastante budista também. Recentemente, esse ano, há meses atrás, entrou uma estátua gigantesca de Buda. Foi uma força-tarefa no porto, na transição até a cidade. E às vezes até as igrejas cristãs, para não retirarem símbolos cristãos, têm tentado unir forças a essas outras religiões, porque a igreja cristã mesmo já não tem mais tanta força lá para lutar pelos direitos de ter uma fé, de compartilhar uma fé. Então é assim que está, viu? E como o pessoal anseia, né, pela manifestação dos filhos de Deus, né, pastor? E tem uma coisa também, tem um detalhe que é poder fazer parte e ser chamado para atender esse clamor, né, dos filhos de Deus. Como que é para você, pastor, entender isso? Pois é, como o pastor Mariano acabou de ler, não vamos só. Então, é Deus que nos chama, Ele nos capacita e Ele ainda vai conosco. E se você acha que eu sempre sonhei em ser pastor ou em ser um missionário, não é verdade. Eu nunca imaginei que seria pastor, na verdade. E conversando com minha mãe, quando eu falei, eu vou fazer seminário, tá entendendo que Deus está me encaminhando para isso. Ela, mas você está tão bem. Você está indo tão bem, sua família é estruturada, você está morando bem, por que você vai fazer isso? Vão falar mal de você, você vai sofrer, né? Eu falei, mãe, é que se fosse uma escolha, escolheria outra coisa. Mas eu entendo que o chamado pastoral, o chamado ministerial, não é uma escolha. Deus é que nos escolhe. Então, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito e sereis testemunhas. Não é? E se vocês quiserem, serão testemunhas. Então, Lídia, eu entendo a vocação e o chamado desta forma, né? A hora que a gente tem um encontro com Deus, Deus nos envia. Não é uma questão de escolha. Alguns período integral, como eu agora, a partir desse nosso envio, mas seguramente todos vocês em período parcial, tendo o seu trabalho,
mas vocês também são vocacionados por Deus. Que coisa linda, pastor. E tem uma pergunta interessante que sempre a gente quer saber, que é a pergunta da Lúcia, que ela perguntou: Reverendo Rafael, qual é o maior desafio de pregar o evangelho na Espanha hoje? Olha, talvez daqui a um tempo eu te fale com mais precisão, porque eu estarei lá e vou poder testemunhar com mais facilidade. Mas o que ouvimos falar, que lemos, é a secularização. A Espanha é um país católico, mas mais de 50% dos jovens entre 16 e 29 anos se dizem sem religião. Então, é um país que está abandonando a fé. E quando você fala de fé, ela entra num foro íntimo, que significa: eu tenho a minha fé, você tem a sua. Você não precisa compartilhar comigo, porque eu já tenho a minha. Então, eu acho que a grande dificuldade é a secularização. É você querer compartilhar o evangelho com alguém que acredita que a fé é algo íntimo, que ela não precisa ouvir a fé que eu tenho para compartilhar, porque ela já tem a dela. Então, eu acho que hoje a igreja não é autorizada a fazer tantas atividades evangelísticas. Então, aqui fazemos avanço, vamos para a rua, distribuindo panfleto, bexiga, cortando cabelo, essas coisas, né? Atendimento médico, dentista. Lá, para você fazer isso, você tem que ter uma autorização da prefeitura, autorização governamental, o que é pouco provável que a gente consiga. Então, eu acho que são mais essas dificuldades com relação à secularização. Que interessante saber sobre isso, né? E desperta vontade de querer fazer mais. Falando em vontade, eu indico a leitura desses livros que você pode estar ganhando hoje. Então, participa aí, se inscreve no link, está aí no começo dos comentários. Só preencher com seus dados. Revitalizando a Igreja, é o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, com o reverendo Arival Dias Casimiro. E também o outro livro, que hoje nós sortearemos 2, Sofrimento, o Preço da Missão. Posso falar? Você lê um livro desse, duvido você não ter vontade de fazer a missão e de atender esse chamado que Deus tem para você, que eu tenho certeza. E vamos lá com o reverendo Mariano. Ok, coisa boa, gente, só coisa boa, não disse para vocês? Agora nós vamos lá para a Espanha, vamos ouvir o jovem pastor Mark falando da importância dessa parceria da Igreja de Pinheiros, da Junta Missionária de Pinheiros, da família Oliveira, né? Família Oliveira, o seu esforço de falar para a gente entender, não é? É uma simpatia. Então vamos lá para Toledo, vamos ouvir o pastor Mark falando agora desse importante projeto da família Oliveira sendo enviada pela Igreja de Pinheiros, a Junta de Pinheiros, para a plantação de igrejas lá na Espanha. Buenos días. Os saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy Mark Whitty, el pastor de la Iglesia Cristiana Presbiteriana en Toledo, España. La iglesia aquí es un punto de misión de la Iglesia Cristiana Presbiteriana en Alcorcón, Madrid, una iglesia hija. Y desde el mayo de 2017 hemos celebrado cultos dominicales aquí en Toledo. Ellos me enviaron acá y me han apoyado en la obra durante los últimos 7 años. Os cuento estas cosas porque es nuestra oración a plantar otra iglesia, plantar una iglesia hija en la ciudad de Talavera de la Reina. Y igual como Toledo, antes de la apertura de nuestra iglesia, Talavera es una ciudad que no tiene ninguna iglesia reformada. En la providencia de Dios, vosotros, como la iglesia presbiteriana de Pinheiros, vosotros estáis en una gran posición para ayudarnos con esta misión. Un hijo de vuestra iglesia, el pastor Rafael Olviera, junto con su mujer Lilian y sus hijos, están preparados a venir acá para servir al Señor y obrar con nosotros. Es nuestra oración entonces que ellos puedan venir acá muy pronto. La tierra está preparada. El Señor está obrando en muchas maneras aquí en España. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por eso necesitamos vuestra ayuda. Específicamente, la necesitamos en 3 maneras.
Primero, nosotros y la familia Olviera necesitamos vuestras oraciones. La iglesia de Alcorcón oró por más que 10 años por la ciudad de Toledo y por un obrero para empezar la obra. Con Rafael y Lilian ya tenemos 2 obreros para la obra en Talavera. Entonces orad por ellos. Segundo, los obreros necesitan vuestro apoyo económico. Nosotros queremos empezar la obra en Talavera, pero nosotros no tenemos los medios económicos para llamar a obreros a la obra. Con vuestro apoyo, sin embargo, esto no sería un obstáculo para empezar. Con vuestro apoyo y ofrendas, vosotros podéis ayudarnos con este proyecto. Y tercero, la colaboración en el Evangelio tiene que incluir más que vuestras oraciones y más que vuestro dinero y ofrendas. Vosotros podéis ayudar la obra por animar a la familia Olviera, por llamarles, por enviarles cartas y cajas de los dulces y el café de Brasil, por enviarles los nuevos libros teológicos y por visitarles. Y para concluir, yo doy gracias a Dios por vuestra colaboración en el Evangelio. Damos gracias a Dios porque vosotros estáis enviando a la familia Olviera a nosotros. Y damos gracias a Dios porque vosotros tenéis un gran corazón para orar y para apoyar la nueva obra aquí y en muchas otras partes del mundo. Que el Señor os bendiga y a Él sea toda la gloria y toda la honra. 4, Amén. 3, 2... Rafa, como que vai ser andar com esse guarda-roupa de homem lá na Espanha, hein? O Você viu o capa tamanho? Não coube no vídeo aqui, né? é uma estrutura de homem que eu vou dizer, viu? E tem muita paixão no que fala, como fala. E nós vemos a alegria desde todos esses tratos, né, com a Junta de Pinheiros. Ele tem muito cuidado aí nessa preparação de vocês e sempre ali presente para dar essas condições necessárias, esse apoio necessário. Foi, pastor, a gente não fez contato só com ele, a gente fez com uma outra denominação presbiteriana lá, mas o carinho que ele nos tratou desde o início, o contato como foi, o recebimento que nós tivemos lá, tanto como família, tanto quanto foi o pastor, o Eduardo Terui, o presbítero. Ele nos tratou com tanto carinho e cuidado que o Juan, que é o missionário irlandês que plantou a igreja ali, falou assim, olha, da forma como as coisas se encaminharam, a gente está entendendo que já é Deus trabalhando em tudo. Ele é casado, esse pastor Mark, é casado com uma ucraniana, ele tem 2 filhos e a esposa dele está grávida agora, ele nos ligou. Agora, na semana passada, ele fez questão, olha, eu queria fazer uma videoconferência, mas tem que ser com você e com a Lília, para nos contar, antes de contar nas mídias sociais e tal. Então, é um cuidado, um zelo impressionante. O tempo que a gente ficou lá, ele passou o tempo inteiro com a gente. Isso é muito bom. Tomara que o menino... É menino ou menina? A gente não sabe ainda. Sabe ainda, né? Que seja ou jogadora de vôlei ou de basquete, né? Vai, porque a esposa dele é maior certinho, que eu. Exatamente. Tem mais de 1,80 m. Que bom, mas vocês ouviram o desafio Espanha, a Europa, o desejo de mandar missionários para lá. Quem sabe você que está nos vendo agora, comece a colocar também diante de Deus. Deus pode estar no dia de hoje, na noite de hoje, começando a colocar uma semente no seu coração para que você também seja um missionário na Europa, começando aí onde você está na sua cidade, tá bom? A Lídia tem uns comentários para nós, bem joinhas agora. Lídia, com você. É verdade, pastor, muitos comentários aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês. E tem alguém da Nova Zelândia que tem uma missão linda também. É o pastor João Petrecelli. Inclusive, temos uma entrevista com ele no Manhã IPP sobre o ministério que ele tem, que trabalha contra o tráfico infantil. É lindo de ver esse ministério. E ele está conosco, participando aqui online. E ele fez uma pergunta para o Rafael Oliveira, para o pastor Rafael, né? Que é a seguinte: pastor,
Pastor Rafael, Reverendo Rafael, qual será a sua estratégia para alcançar os espanhóis? Um grande abraço para o Reverendo João Petrecelli. Pastor João, obrigado pela pergunta. Admiro muito aí o que Deus está fazendo através da equipe de vocês e da sua vida. Nós ali na Espanha, a igreja ali em Toledo, ela tem uma estratégia interessante, que ela tem um curso de línguas, então o pastor é americano. Então eles têm um curso de línguas, eles trazem pessoas que não são cristãs para ter aula de inglês dentro da igreja. Eles fazem um programa de verão para crianças, e aí vem americanos de fora, e é tipo um acampamento com inglês. E a igreja tem alcançado pessoas ali através dessa estratégia. Eles têm discipulado, eles têm uns grupos, pequenos grupos, como temos aqui em Pinheiros também. Então, inicialmente, ali em Toledo, vamos seguir a estratégia que eles estão, estudando a possibilidade de fazer algo similar ali em Talavera de la Reina, que é a cidade-alvo ali nossa. Então, a gente vai passar esse próximo 1 ano e meio estudando a possibilidade aí de implantar situações similares ali em Talavera e o que mais a gente vai poder fazer, né? Quem ouviu a nossa trajetória de vida, minha e da minha esposa, acredita que nós teremos muito a interagir com a cidade com relação à nossa profissão. Então, eu sou fisioterapeuta, minha esposa também se formou em fisioterapia. Então, eles acreditam que postagens, atividades com grupos de esporte ali na cidade vai nos ajudar bastante com relação a isso. Quem sabe a gente não faz algo parecido com o que você está fazendo aí na Nova Zelândia, com bicicletas. Enfim, já contaremos mais detalhes. Coisa boa. Coisa boa. Uma benção. Tem uma pergunta aqui, pastor. Posso fazer essa rapidinho? Olha só, a Lana Caldas perguntou quais são as preparações que um missionário deve ter, pastor Rafael? Olha, estávamos conversando aqui antes da nossa entrevista. A preparação é árdua, né? Então, desde o momento que eu tive a convicção de que eu seria um missionário, isso já deve fazer uns 7 anos. E sem saber para onde direito, fui fazendo envolvimento, na verdade, né, pessoal, local. Eu acho que é o primeiro passo. Se você não é bênção onde você está, você não será bênção em lugar nenhum. Então, se você está pensando ou crê que tem um chamado, primeiramente seja bênção onde você está, na sua igreja, no seu bairro, na sua família. E isso Deus vai conduzindo passo a passo as outras questões. Então, sua própria liderança vai te orientar com relação à capacitação. Aqui, por exemplo, eu fui fazer um seminário. Eu fiz o seminário JMC. Inclusive, o Sidney comentou recentemente, que é do Centro de Missões de lá do JMC. Um abraço para o JMC. Um seminário querido, nos deixa saudades, apesar da luta, enquanto estávamos lá. E eu passei por seminário, eu passei por idas, né, como a gente já comentou aqui, ao campo, direcionamento da liderança. Eu acho que estar embaixo de uma liderança é o que vai traçar aí qual que é o caminho de você, missionário, que está se sentindo vocacionado. Bênção de Deus. Procure aí, meu querido, as agências missionárias. Comece conversando com o seu pastor, com o seu conselho, com a sua liderança. E é muito importante não só conhecer a língua, não só conhecer o país que você deseja ir, mas mais importante é a convicção de chamado interno, porque realmente precisa deixar muitas coisas. O Rafael está deixando o exercício da profissão, a sua esposa também. A igreja vem acompanhando, deixando uma condição financeira cômoda, não é? Uma carreira promissora aqui na cidade de São Paulo. Deus foi trabalhando, transformando,
e ele está sendo enviado como missionário da Junta Missionária de Pinheiros, com o apoio total da igreja, de sua família, né? E falando nisso, nós vamos ver um pouquinho dessa preparação. Há um vídeo muito especial da família Oliveira, que nós vamos ver. No retorno, nós vamos para o nosso sorteio dos livros, tá certo? Do sorteio dos livros e as nossas considerações finais do programa de hoje. Você é um missionário que está bombando aí, está bombando, é pico de audiência, né? E aí, você que está aí, vá compartilhando, meu querido, tá? Se você não conseguiu ver todo o programa depois, agora você pode ver todo o programa depois também. Vamos ao vídeo da família Oliveira. Chegou a hora! Após anos de estudo e preparação, a família Oliveira está fazendo as malas e logo desembarcarão na Espanha. Vocês que têm acompanhado esses anos de preparo da família Oliveira, eu tenho certeza que estão animados. Com eles temos sonhado em ver os espanhóis salvos, servindo ao Senhor. Atualmente, a Espanha conta com 1,6% de evangélicos e essa estatística inclui seitas e igrejas étnicas de romenos e latinos. E apesar de ser um país de tradição católica, atualmente mais de 50% da população jovem afirma não possuir nenhuma religião. Entre os que se dizem católicos, somente cerca de 10% frequentam a igreja com regularidade. E é essa a situação que motiva a ida da família Oliveira a esse país. E nós, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Igreja do Senhor, ao participarmos desta obra, iremos juntos com eles. Esse é um projeto de Deus e a igreja agradece a sua participação orando, investindo e mobilizando pessoas. Se você ainda não é um parceiro, convidamos você a se juntar a nós. O projeto Espanha é uma grande oportunidade para você participar do que Deus está fazendo lá na Europa. A família Oliveira está desenvolvendo esse projeto com o apoio da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Cristiana Presbiteriana da Espanha há 40 anos, anunciando o reino de Deus entre os espanhóis. Que Deus abençoe você. Continue orando pela família Oliveira para que Deus nos dê graça na pregação da palavra. Que Deus seja engrandecido em meio ao povo espanhol. Olha aí, você viu aí o vídeo tratando aí, né, da família Oliveira, de todos esses processos. Rafael, alguma coisa que você gostaria de acrescentar diante disso daí para o pessoal, para a gente passar para a Lídia, para o nosso sorteio dos livros? Só livro bom hoje, rapaz. Só autor de ponta, Hernandes Dias e pastor Arival ali, ó, tá bom? Viu aí? Coisa boa, só príncipe. Tá especial, hoje o prêmio é especial. Isso. Pastor, só ressaltar o que estava no final do nosso vídeo. Nós, até hoje, vivemos do nosso próprio sustento, trabalhamos ainda, minha esposa e eu. E temos aí, eu como fisioterapeuta, trabalhava com eventos também, num sítio da família. Minha esposa administrando condomínio. Estamos nos desfazendo agora de tudo. Não com pesar, eu acho que tem algumas pessoas que ouvem isso e falam assim, puxa, como que eu faria para me desfazer do meu emprego? Eu ganhei tão bem, eu sou gerente, sou diretor, mas isso é um caminhar com Deus, né? Não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Deus trata com a gente com muito carinho. E o que eu queria ressaltar é que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, junto com a Junta Missionária de Pinheiros, nos abraçou de uma forma muito especial, diferente da maior parte dos outros missionários que tem que lutar aí com uma caravana por um ano e meio, em 30, 40, 50 igrejas para conseguir o sustento da família, né? E nós fomos abençoados, e a igreja mais abençoada ainda,
em participar conosco, nos dando o sustento da nossa família, né? Temos gastos com o projeto que estão aí de outras fontes, né? Mas o sustento da nossa família todo vem da Junta Missionária de Pinheiros. Eles abraçaram a nossa família, abraçaram o nosso projeto. E a igreja de lá, a igreja espanhola, vai nos dar todo o apoio espiritual, o direcionamento, vai nos auxiliar nas estratégias, porque eles já estão no campo, o que é uma bênção para o missionário também. Não chegarei lá e vou ficar largado, abandonado, eu e minha família. Né? Teremos uma igreja para congregar com pouca gente, e quando formos para Talavera, vai gente conosco também. Então eu vejo em tudo isso, né? A mão de Deus, né? E esse conduzir de Deus. Então eu louvo a Ele, por nossa igreja, pela igreja da qual eu sou diácono, com muito orgulho. E eu louvo a Deus por isso. Era isso que eu queria dizer, viu, pastor? Amém. Coisa boa. A Junta Missionária de Pinheiro tem mais de 14 projetos transculturais, 46 parcerias, 18 congregações próprias, mais de 100 obreiros envolvidos. É importantíssimo que você ore, divulgue e contribua, tá bom? Pastor, com toda essa obra missionária. Inclusive, são 14 projetos, mais 2 que são intensos, exatamente. Que é o da Espanha e o da Itália. Itália. Então, quem olha e fala, são 14, mas pouco. Só que se olhar o montante desses 14, por conta desses 2 projetos que são próprios, únicos, né, da igreja, então saiba, a nossa igreja está investindo bastante recurso em missões transculturais. E é em euro, viu? Em euro, tá bom? Lídia, com você. Muito bom. Então aproveita essa oportunidade de fazer parte como missionário, ajudando as missões, né? Que privilégio poder fazer parte, orando, doando ou indo, né? Se você não está indo ainda, ore ou contribua, né? Que privilégio fazer parte do reino, e com certeza Deus vai abençoar, né? Todo esse propósito dele, com certeza. Sofrimento, o preço da missão, do reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Arival Dias Casimiro, é o livro que nós vamos sortear agora. Vamos ver quem vai levar esse livro para casa? Enquanto isso, enquanto aparece na tela o nosso sorteio, eu quero parabenizar vocês que participaram. Tivemos muitas pessoas se inscrevendo. E vamos lá, Mateuzinho, pode rodar. Vamos ver quem vai levar esse livro para casa hoje. Sofrimento, o preço da missão. Marta Lúcia Guimarães. Marta, parabéns, é seu. Faça um bom uso. E aqui fala que o sofrimento não é uma mera possibilidade para aqueles que colocam mão no arado. Olha ali, Marta Lúcia Guimarães, parabéns. Mas o sofrimento tonifica as fibras da alma daqueles que estão engajados na obra. Fala que os grandes profetas, os grandes apóstolos cristãos de todos os tempos enfrentaram o sofrimento, mas também na certeza que esse sofrimento não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, Marta, parabéns. E agora vamos para o segundo livro. Tchan, 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 tchan. Quem vai levar? Revitalizando a Igreja, também do reverendo Hernandes Dias Lopes, com Arival Dias Casimiro. Vamos ver quem vai levar para casa? Parabéns para vocês que participaram. Que bom ter sempre vocês aqui juntinho com a gente. Martinja, um nome diferente, ó. Vai ser ninja nas missões agora, né? Vamos lá, mensagem urgente à Igreja Evangélica Brasileira é seu. Daqui a uns dias você estará recebendo esse livro na sua casa. Martinja e Marta, parabéns. Olha aí, 2 grandes sinais de Deus para sua vida missionária nessa noite. Né, reverendo Mariano? Eu desconfio que foram 2 Martas que ganharam o sorteio hoje. As Martas estão com tudo aí, né? Parabéns aí, façam um bom uso. Acredito que precisa entrar aí, deixar o endereço aí, junto aí à nossa equipe de produção, para que os livros possam chegar até você aí e na sua casa, né? Queridos, nós somos nas nossas considerações finais. O nosso programa, muita gente para abraçar aí, né? Gente de todo o Brasil acompanhando e também de fora do Brasil aí. Mas eu gostaria de deixar uma chamada aqui, 2 chamadas. A primeira, seja nosso parceiro na nossa campanha por 1 milhão de assinantes no nosso canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa IPP TV.
entre aí, você que está acompanhando e ainda não assinou, assina, toque o sininho, compartilhe, seja um missionário, né? Um missionário das redes sociais, para que possamos chegar até o mês de julho, quando a nossa IPP TV completa 1 aninho de vida, né? Então nós vamos contar com você, tá certo? Vamos multiplicar aí, coloca nas redes sociais, coloca o postzinho da campanha aí, baixa ele, espalhe aí, tá bom? Vamos fazer aquele negócio de 100 por 1, tá bom, meu querido? E continuar doando para a campanha das cestas básicas. São milhares de famílias que estão sendo abençoadas, não só em São Paulo, mas em todas as regiões do país, de norte a sul, campos missionários, igrejas, entidades sociais, famílias inteiras, juntas diaconais que têm buscado ajuda aqui na campanha da IPP em prol das cestas básicas. Nós precisamos chegar aos 60 mil cestas, tá? Está faltando pouco, vamos entrar aí na campanha, lembrando sempre, R$ 40,90, o código 90 centavos, identifica o valor enviado, tá certo? Para a nossa campanha. Para reforçar tudo isso, daqui a pouco o pastor Arival tem um recadinho para nós no final do programa. Lídia, mais alguma consideração aí? Eu tô aqui respondendo os comentários, né? É muito bom. A Sandra sempre tenta se inscrever. Sandra, vê se não é seu aplicativo, o navegador que você está usando. Pede ajuda para alguém, Sandra. Eu tô aqui toda terça-feira torcendo para você conseguir se inscrever. Tô torcendo aí, tá bom? E quero agradecer a todos vocês que participaram. Tem gente de todo lugar do mundo. E agradecer e lembrar, né, que a nossa campanha de cestas básicas continua. É uma benção poder levar comida na mesa das pessoas, poder abençoar missionários que nem o pastor Rafael. E agradecer você e lembrar que terça-feira que vem, né, a gente estará de volta, né, pastor? Isso, com o pastor Arival, aqui o nosso âncora do que o programa Você é um Missionário. Rafael, suas considerações aí para o pessoal e a nossa turma de gente boa que está acompanhando o programa Você é um Missionário. Bom, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pelo convite. E para você que sentiu o desejo de participar de alguma forma, hoje mesmo estamos precisando de oração por conta da nossa documentação. Então, se vocês puderem nos abençoar com orações em prol dessa documentação. O meu visto já saiu, que é um visto religioso. Da minha esposa e filhos é um visto diferente, porque lá não tem um acompanhante religioso, já que a maior parte é católico. Então, o deles ainda está pendente. Então, peço orações. O recurso que a igreja vai nos dar mensalmente não está no caixa da igreja. Então, precisamos que vocês depositem no caixa da igreja para que eles possam nos enviar. Então, deposita, fala, olha, estou abençoando a família, tal, que nós receberemos a bênção através da nossa igreja, nossa Junta Missionária de Pinheiros. Que Deus abençoe vocês, que essa conversa tenha despertado o interesse em missões, que vocês participem de forma mais ativa em missões a partir de hoje. Ok, estamos encerrando o programa Você é um Missionário. Obrigado, Lídia, obrigado, Rafael, da turma da produção, só gente profissional, só gente de primeira aqui na técnica, na nossa TV, na IPP TV, sua TV missionária. Um forte abraço a todos, fique com um recadinho do pastor Arival sobre as campanhas de cestas básicas e voltamos na próxima semana com a bênção de Deus. Um forte abraço a todos, tchau, tchau, e até o programa, novamente, Você é um Missionário. Alô você, meu irmão, meu amigo, nós estamos aqui recebendo mais uma carga de cestas básicas para serem distribuídas às famílias necessitadas. A campanha continua. Faça a sua doação, o valor é R$ 40,90. 90 centavos é o dígito que identifica a doação. Se for dizer doar mais umas cestas, 10 cestas, você põe 90 centavos lá, que a gente identifica aqui. O povo está precisando, as pessoas estão necessitadas. Então, continue contribuindo com essa campanha abençoada. O nosso alvo é chegar a 60 mil cestas.